Vamos voltar a falar desse escândalo, esse incidente diplomático entre Estados Unidos e Brasil, porque você tem apuração interessante. Os integrantes da oposição planejam uma viagem para uma visita ao ex-deputado federal foragido Alexandre Ramagem. E o que você apurou é que o presidente do Senado Federal, Davi Alcolumbre, não deve interferir nessa missão oficial, né? Ele poderia interferir se ele dissesse, olha, não vou nem pautar isso em plenário, porque esse requerimento foi aprovado em tempo recorde na Comissão de Relações Exteriores do Senado na semana passada. O requerimento apresentado pelo senador Jorge Seife, do PL de Santa Catarina. Mas não é de praxe que o presidente Davi Alcolumbre não paute esses assuntos que vêm das comissões no plenário. E ele próprio já sinalizou isso aos parlamentares, mas foi conversar também com o entorno de Davi Alcolumbre para entender. E a resposta é, olha, ele deve pautar sim. Inclusive, há, Uribe, uma certa tradição de que isso seja chancelado pelo plenário do Senado Federal. O que vem dessas comissões não costuma ser rejeitado. Então, é uma missão que deve acontecer, pelo menos essa parte mais formal, que exige o aval do plenário do Senado, pode acontecer, a não ser que a base governista tenha força para derrubar isso, né? Agora, é uma missão muito importante para o bolsonarismo e nasceu justamente na esteira da prisão na semana passada do caso Ramagem. Os parlamentares alegaram no requerimento que eles gostariam de ir aos Estados Unidos para fazer um acompanhamento dos brasileiros custodiados, mas eles fizeram isso justamente logo depois do Ramagem ser preso. Então, a leitura que tem no mundo da política é de que é uma missão para visitar Ramagem. É isso, claro. Do outro lado, levanta bastante crítica da base aliada do presidente Lula, dizendo que esses senadores vão fazer turismo para ver o Alexandre Ramagem, um deputado federal que não tem mais mandato, um deputado que é foragido, é essa a situação dele classificada de acordo com autoridades brasileiras, mas que tem essa conexão direta com a oposição e entra muito naquilo que a gente falava ontem aqui no Bastidores. Eles pegaram de novo aquele mote da perseguição e estão usando o caso do Ramagem para dar uma agitada também nas redes sociais bolsonaristas em defesa de Ramagem, em todas as questões familiares que circundam esse caso, por ele ter crianças, a família toda está lá nos Estados Unidos, a recepção que fizeram dele depois que ele foi liberado pelo ICE. Então, tem todo esse pano de fundo em relação ao caso Ramagem. E agora também, com essas questões que envolvem essas informações que você e a Américo estavam trazendo para a gente, isso ajuda também a tornar esse ambiente mais agudo entre Brasil e Estados Unidos. A gente está vendo aí a reação também do presidente Lula sobre essa expulsão, desse delegado. Se houve abuso, terá reciprocidade, para trazer a aspa direta aqui do presidente Lula. Então, olha só como é que isso alimenta novamente esse clima de animosidade. E isso, para o bolsonarismo, é ouro, Uribe? Porque tudo que eles querem é o distanciamento, novamente, do governo brasileiro, do presidente Lula, com os Estados Unidos, que eles têm como um aliado precioso. Eles enxergam uma interferência da articulação bolsonarista junto a autoridades do governo dos Estados Unidos para terem conseguido essa liberação do Ramagem. Enquanto ele está aguardando um pedido de asilo que foi apresentado, a situação dele, teoricamente, entra na margem de uma situação que é até mesmo regular. Então, não se avança com o processo de extradição, nem nada nesse sentido. Pode ser que fique em banho-maria, pode ser que não, que algo seja atendido em termos de asilo, mas vai diminuindo, por exemplo, a perspectiva de você ter a evolução de um processo de extradição. Então, tudo isso, são vários elementos, tudo isso ajuda a abastecer um pouco esse clima que é muito caro ao bolsonarismo, que usa esses fatos políticos com bastante contundência nas redes sociais. E do outro lado, os governistas também, tanto é que estão indo para cima dessa viagem, dizendo que é gasto público para ver um deputado que teve o mandato cassado na prática, Foi a perda de mandato pelo plenário ali da Câmara. Pelo plenário não, por decisão da Câmara dos Deputados, não chegou aí para o plenário. Foi da mesa diretora. E é importante explicar para a nossa audiência, porque muita gente diz, mas espera, a justiça italiana vai
deportar ali a Carla Zambelli, vai mandar ela de volta para o Brasil, mas não Alexandre Ramagem, porque há uma diferença dos crimes cometidos. O crime cometido por Carla Zambelli de invasão do sistema do CNJ, de ameaça de um homem nas ruas com uma arma em punho, é considerado crime na Itália. Agora, os crimes aos quais Alexandre Ramagem foi condenado, pelo menos pela gestão de Donald Trump, não são considerados crimes. Tanto é que nós vimos a invasão do Capitólio. E boa parte daquelas pessoas que entraram no Capitólio não pagaram nada à justiça americana. Então, é provável que ele continue por lá, assim como Alan dos Santos continua por lá. Então, é um cenário muito difícil de deportação. Eu conversei até no Supremo Tribunal Federal, perguntei se o Supremo Tribunal Federal poderia fazer alguma coisa, e não vai. Tanto é que já me disseram, o ministro Alexandre de Moraes, também relator desse caso, não vai interferir, porque é uma questão administrativa, é uma questão formal entre dois países. Não tem que ter envolvimento do Supremo Tribunal Federal. Então a tendência é que Alexandre Ramagem fique nos Estados Unidos livre. E agora com a companhia dessa comitiva de direita. Obrigado, Isabel. Você volta daqui a pouquinho.